o filme pirata aí para outro lugar, mas só para vocês saberem como é que faz, como tem dois arquivos, um arquivo do filme e o arquivo da legenda, se vocês clicarem nos dois arquivos ao mesmo tempo e pedirem para abrir, ele aparece, né? Já com a legenda, ele já vai abrir com a legenda, tá? Só para vocês saberem como é que faz aí esse negócio. Deixa eu ver como escreveu aqui. Ah, tá. Eu acho sem graça a versão dublada, mas enfim. Tá valendo também. Importante é assistir o filme, né? Muito bem, então, pessoal, deixa eu ir um pouquinho mais para frente. Então, ontem eu terminei falando justamente, né? Mas depois vocês testem isso desse jeito, tá? Clica nos dois arquivos ao mesmo tempo, marca os dois arquivos e clica em abrir os dois ao mesmo tempo, e aí ele já resolve o problema. Ontem eu terminei falando sobre o fim do Império, né, o fim do Segundo Reich, e da primeira Constituição da Alemanha, de 1871. Vamos continuar, então, que eu falei para vocês que com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna uma república. E essa república, ela foi fundada na cidade de Weimar, e que é de onde vem a Constituição, onde foi aprovada a Constituição, a cidade onde foi aprovada a Constituição, e por isso esse período é conhecido como República de Weimar, e a Constituição, por sua vez, também conhecida como Constituição de Weimar, tá certo? Então, o nome aí se deve a essa questão. Então, quando vocês virem Weimar, não é um país, tá? É justamente o lugar onde a Constituição da Alemanha foi aprovada. Então, a Alemanha, ela vai passar por uma situação bastante curiosa, que ela sai de um Estado absolutamente centralizador, não era um Estado liberal, né? A gente estava vendo justamente um constitucionalismo antiliberal, em que não havia garantia de direitos, em que mesmo a limitação dos poderes do rei, portanto, a limitação dos poderes do Estado, não era um negócio assim, lá muito garantido, apesar deles terem uma Constituição. Havia aquela ideia de que, se houvesse um impasse, o rei podia decidir do jeito que ele quisesse, né? O Kaiser, no caso, né? Então, não era exatamente um Estado liberal, um paradigma de Estado liberal. E aí a Alemanha sai desse paradigma para um constitucionalismo de Estado de bem-estar social. Então, ela dá um salto aí em que ela não necessariamente todo país tem que passar por todas as fases, né? Primeiro pelo liberal, depois social, para então chegar no Estado democrático de direito. Mas o fato é que os alemães não tinham essa tradição de garantia de direitos fundamentais, de afirmação dos direitos fundamentais e de limitação do poder do rei, quando eles efetivamente aprovam a Constituição de Weimar. Quando a gente falou sobre os paradigmas de Estado, eu falei para vocês que a gente vai ter o paradigma do Estado de bem-estar social representado por duas constituições, as duas primeiras constituições. Deixa eu colocar o fone aqui para melhorar o áudio. Duas constituições. A Constituição do México, de 1917, que acabou não sendo aí tão conhecida, tão famosa, quanto a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Essa, sim, bastante famosa, e muitas vezes ela representa aí para os europeus, principalmente, o primeiro exemplo de Constituição de Estado de bem-estar social. Então, esse gap aí, esse buraco entre um Estado absolutista, uma monarquia quase absolutista, para um Estado, uma república de Estado de bem-estar social, gera alguns problemas de adaptação. Agora, a Constituição
em si, o texto da Constituição é excelente, assim. O texto da Constituição, ele é uma referência e tal. E aí vamos falar um pouquinho sobre as características dessa Constituição. A Constituição de 1871, do Império Alemão, a gente viu era uma Constituição flexível. Aqui, a gente já tem uma diferença brutal, que essa é uma Constituição rígida. O que significa Constituição ser rígida mesmo, gente? Para, inclusive, a prova aí de semana que vem? Que alterar as coisas da Constituição é mais difícil do que alterar as outras leis. Exatamente. Então, que a Maria Cecília também falou. Então, é exatamente isso. Então, é uma Constituição rígida. E não só isso, ela já prevê um sistema de controle de constitucionalidade. Tinha um sistema de um controle judicial de constitucionalidade. É criado ali, existe um órgão, um tribunal superior que vai fazer esse controle. Sobre a questão do controle de constitucionalidade eu vou falar mais à frente, mas vamos por partes. Aqui eu estou só chamando a atenção de que agora na Alemanha a Constituição se torna realmente a norma superior à qual todo mundo está submetido, etc, etc. Agora também a gente vai ter uma lista de direitos fundamentais, direitos que as pessoas têm, que não são coisas de boa vontade do rei, mas percebam, esses direitos fundamentais são apenas direitos individuais e políticos, mas também direitos sociais. E aí, como eu estou dizendo, a Alemanha pula de uma ausência de direitos fundamentais para uma Constituição extensa, que vai falar não só dos direitos individuais e políticos, mas também de direitos sociais. Com relação aos direitos políticos, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que os alemães, de novo, saem de uma condição em que eles tinham direito de voto extremamente restrito, só para cargos do legislativo, no caso da União, né? E voto censitário, etc. E agora, em 1919, eles têm um voto que não precisa mais de renda. É claro, ainda é um voto só dos homens, só homens votam, mas não existe mais o critério de renda, tá certo? Esse fenômeno, essa coisa de que agora eu posso ter desde o operário até o dono da fábrica, desde o pequeno lavrador até o banqueiro, todo mundo votando, e isso vai fazer surgir vários partidos. E no momento em que lá na Rússia, a gente está acabando de ter a Revolução Russa, com os comunistas, com, né, os bolcheviques e tal, e os partidos, os grupos marxistas, socialistas, se espalham pela Europa e criam seus partidos. Então você vai ter esse confronto ideológico enorme entre partidos liberais de direita e partidos de esquerda, inclusive partidos comunistas. Tudo isso vai, de uma hora para outra, surgir na Alemanha. Não é um processo natural em que vai haver uma abertura política. Não, o negócio vai acontecer tudo uma vez. É pós-guerra, a Alemanha está se reconstruindo e, de repente, você vai ter esse alvoroço de coisas para dentro ali do Bundestag, para dentro do parlamento. Né? Esse fenômeno é conhecido como democracia de massa. E isso é um negócio extremamente importante para a gente poder entender os problemas pelos quais essa Constituição passou e para a gente poder entender como que essa questão da democracia de massa ela acaba sendo uma marca, na verdade, dos países democráticos do pós-guerra, pós-Primeira Guerra, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, até porque é um fenômeno também muito próprio do estado de bem-estar social. A partir do estado de bem-estar social, com a ampliação do direito de voto, a gente já falou disso lá no início do semestre, a gente vai ter uma pluralidade maior no parlamento. Ok, gente? Que eu estou falando aqui de democracia de massa? Beleza. A questão é que isso não vai ser bem visto, isso não vai ser visto como uma coisa positiva na Alemanha nesse período, pelo menos para a maior parte dos autores do direito,
Isso não vai ser visto como algo positivo. Ao contrário, grandes nomes do direito dessa época, com algumas exceções e uma honrosa exceção, que é o Kelsen, vão ver esse fenômeno como algo ruim, algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser, na verdade, eliminado. E aqui a gente tem uma questão interessante para a gente poder entender por que na Alemanha a gente vai ter o crescimento do nazismo e tal. Porque a própria questão da democracia de massa, ela vai ser vista como algo ruim, porque ela mostra, na verdade, a diversidade que existe no país, a diversidade de interesses, a diversidade, inclusive, antagônica de interesses, beleza? Que antes estava disfarçada pelo fato dos partidos políticos e do parlamento representarem apenas uma classe. Né? É como quando a gente vê aqui no Brasil um bando de gente falando que porque o PT criou o conflito de classes no Brasil, né? O PT criou essa rixa entre trabalhadores e empresa, etc, etc. Né? E quando, na verdade, isso não é nenhum mérito do PT também, o que, na verdade, a democracia brasileira, um pouco mais amadurecida durante a vigência da atual Constituição, vai mostrar que nós somos uma sociedade extremamente plural. E que existem projetos de vida e interesses muito diversos e, inclusive, antagônicos. Pode ser que trabalhadores e empresários podem concordar em algumas coisas, mas pode ser, e vai ser normal, que eles discordem em outras. E isso é saudável para uma democracia. É o que se espera, na verdade, de uma democracia, né? E de partidos políticos, enfim, que a Constituição crie justamente esse ambiente que possa possibilitar o diálogo, e o debate, etc. Só que, para a maior parte dos autores do direito desse período, isso é visto como algo ruim, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, eu vou ter os direitos individuais, que também já vão estar relidos por uma ótica social. Então, eu já vou falar numa igualdade material, numa liberdade materializada, que, por exemplo, significa redução da jornada de trabalho, ou seja, nos direitos sociais trabalhistas. Né? E os direitos sociais, escola, educação, né? Direito ao ensino, direito à saúde, direito ao transporte, direito à moradia, direito à alimentação, e etc, etc. Né? Tudo isso está ali na Constituição, e tudo isso, a função social da propriedade, que é uma nova visão também do direito individual à propriedade, enfim. E tudo isso, na verdade, dentro de um país sem nenhuma tradição sequer de direitos fundamentais liberais. Né? Enfim. Então, nós temos ali um estado de bem-estar social. Eu já falei da questão da democracia de massa, né? E aí eu queria que vocês me lembrassem aí, o que é uma Constituição compromissória. Está lá na classificação das Constituições. Quem lembra aí? Compromissória ou eclética? Ninguém? Ela aborda dois tipos de ideologia, né? Isso, Laura. 2 ou mais até, né? A Andressa também escreveu aqui, 2 ou mais, na verdade, né? E a Constituição de Weimar, ela é essa Constituição que tenta agradar todo mundo, né? Republicanos e monarquistas, os monarquistas não desapareceram aqui. Republicanos e monarquistas, liberais e conservadores, capitalistas e comunistas, tá certo? Toda uma gama de interesses, trabalhadores e empresários, ela tenta agradar todo mundo. Então, é uma Constituição compromissória ou uma Constituição eclética, tá? Isso vai ser um problema. Na verdade, a gente está só somando aqui uma série de coisas que poderiam ser muito legais, mas que ali naquele momento vão dar ruim o negócio. Bom, vamos lá. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela precisa se reconstruir, né? Ela foi bastante destruída aí por causa da guerra.
Além disso, além de perder a guerra e da destruição, a paralisação da economia e tal, você tem as indenizações que a Alemanha teve que pagar, pesadas, né, indenizações. A Alemanha ainda perdeu a bendita da Alsácia-Lorena, que ela ficou brigando com a França durante todo o século XIX, ainda a Prússia, né, brigando com a França, ela vai e perde a bendita da Alsácia-Lorena, que vocês sabem, é um local de extração de carvão, e isso era uma commodity aí muito importante para o desenvolvimento dos países naquele momento, né? Fora a aula, eu estou lembrando a aulinha de história, para a gente poder entender que a Alemanha está quebrada economicamente, né? A economia está tentando voltar aí, por isso o estado de bem-estar social é tão importante, porque aí é o Estado que vai tentar mobilizar a economia, né? Mas o que a gente vai ter é que um desemprego enorme, um desemprego muito grande, uma inflação descontrolada, e quando eu estou falando de inflação descontrolada, eu estou falando de inflação de 1000% ao mês, né? Uma inflação em que o dinheiro praticamente não valia mais nada, o marco alemão naquele período não valia nada. E em desemprego e fome, enfim. E, de outro lado, uma Constituição que promete um monte de coisas. Uma Constituição que promete o céu, né? Gerar bem-estar social para as pessoas, que as pessoas vão ter trabalho, as pessoas vão ter um monte de coisa. Só que a Alemanha está quebrada. Então, mesmo o Estado querendo, ele não consegue fornecer todos os bens, tudo aquilo que é prometido pela Constituição. Tá? Além disso, durante a Constituição foi aprovada em 1919, como eu estou colocando ali, até a década de 30, ou seja, durante os próximos 10 anos, né, de 1919 e 20 até 1930, por causa, inclusive, da incapacidade do Estado de dar todas as prestações que a Constituição promete, vai haver uma discussão na jurisprudência e na doutrina, né, nos tribunais e nos autores, entre os autores do direito constitucional, sobre se aqueles direitos fundamentais eram ou não autoaplicáveis. De novo, eu volto a uma discussão que eu fiz lá atrás, na classificação das constituições, sobre a questão da autoaplicabilidade ou não da Constituição. Só que aqui estou falando especificamente a questão dos direitos fundamentais. Qual que é a questão da autoaplicabilidade? Se eu digo que os direitos fundamentais são autoaplicáveis, isso significa que, caso o Legislativo e o Executivo falhem em criar, respectivamente, né, o Legislativo a lei, e depois disso o Executivo criar uma política pública para cumprir aquela lei, eu posso levar essa questão para o Judiciário. Ok? Por isso que eu falei com vocês que aquela teoria lá do Zé Afonso da Silva, face à Constituição de 88, ela tem um problema, já que a Constituição de 88 diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, são autoaplicáveis. Logo, se o Executivo e o Legislativo falham, eu posso ir para o Judiciário. Ok? Na Alemanha, nesse período, eles vão entender, aí eu separei em três fases, até 1923, ou seja, de 19 até 1923, se entendia que os direitos fundamentais previstos na Constituição não eram autoaplicáveis. Ou seja, eles não eram exatamente direitos no mesmo sentido que a gente está falando de um direito decorrente de uma compra e venda, do direito que um comprador tem de receber o produto que ele comprou. Os direitos fundamentais não têm essa dimensão tão jurídica, eles têm uma dimensão mais política, ou seja, traduzindo, né, os direitos fundamentais, eles se dirigem, ao rol de direitos fundamentais, se dirige ao legislador, que pode pegar aqueles direitos fundamentais e fazer uma lei para aí sim tornar aqueles direitos fundamentais direitos de verdade mesmo. Mas enquanto estiverem só na Constituição, eles se dirigem apenas ao legislador, e o legislador vai escolher quando e se e como eles vai colocar aquilo ali para funcionar. Certo? Então, até 1923, se entendia que os direitos fundamentais não podiam ser levados ao judiciário.
Na fase áurea da Constituição de Weimar, ou seja, entre 1923 e 1930, os tribunais e os autores, eles até começaram a entender que os direitos individuais, ou seja, liberdade, igualdade, propriedade, e os direitos políticos eram auto-aplicáveis. Mas que os direitos sociais continuavam dependendo do legislador. Isso não muda muita coisa, porque, afinal de contas, o que dá mais trabalho são justamente os direitos sociais. E era aí que a Alemanha não conseguia mesmo resolver o problema, porque a Alemanha vai passar todo esse período aí, como eu disse, com graves problemas econômicos, né? E depois de 1930, aí a Alemanha já está indo para o buraco, né? Aí é quando Hitler, então, já está no poder e ele aprova a suspensão de alguns direitos fundamentais, que eu vou falar aqui na sequência. E aí, bom, depois de 1930, com a ascensão do nazismo e os decretos de emergência, aí eu já não vou ter mais mesmo clima para aplicação de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão desaparecendo aí paulatinamente. Ok? Então, no final das contas, a gente vai ver que, apesar de ser a primeira Constituição do Estado de Bem-Estar Social, a parte dos direitos sociais mesmo ficou bastante restrita. Seja por razões econômicas, seja até por uma interpretação da Constituição que não dava aos direitos sociais o mesmo status de aplicabilidade que os direitos individuais. E que, na verdade, ela não vai ser mudada, né, Júlia? Essa que é a genialidade aí, entre aspas, do Hitler, tá? Ela não vai ser mudada. Eu vou explicar isso. Então, para resumir aquilo que eu estava falando, né? A gente tem uma Constituição que é extremamente garantista, que fala que as pessoas têm direito a X, Y, Z coisas, mas, de outro lado, eu vou ter o desemprego, a inflação, a destruição provocada pela Primeira Guerra, os prejuízos. E aí, como eu falei com vocês, quando eu tenho uma Constituição compromissória, eclética, ela tem um problema sério que é, quando as coisas começam a dar errado, os dois lados culpam a Constituição. Então, os liberais culpavam a Constituição por ela falar de direitos sociais demais, os capitalistas, né? Os socialistas culpavam a Constituição por ela falar da prerrogativas demais e direitos individuais e não conseguir que os direitos sociais se tornassem realidade. Enfim, todo mundo batia na Constituição. É claro, esse aqui é o cenário perfeito para um movimento como o nazismo. É exatamente isso, né? Você tem todos os ingredientes aí para a ascensão do nazismo. Antes de falar dos autores, tem alguns autores aqui, né, que vem na sequência, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu, então. Deixa eu até ver se eu coloquei isso aqui mais à frente, eu esqueci se eu coloquei essa parte histórica. Não coloquei, não. Bom, sem problema. Vamos falando aqui, então. Então, no final dos anos 20, o Partido do Nacional Socialismo Alemão, ele vai ganhando cada vez mais força e cada vez mais votos, né, e cadeiras dentro do Bundestag, do parlamento, com esse discurso fácil de que, olha, o problema da Alemanha são os estrangeiros que estão aqui, o problema da Alemanha são quem era o PT daquela época, né? Eram os judeus, os comunistas, os testemunhas de Jeová, ciganos. Então a Alemanha não está crescendo por culpa dessas pessoas, né? E por aí vai. E aí o partido então consegue uma maioria, um grande número de votos para o parlamento e conseguem colocar o Hitler como chanceler, como primeiro-ministro. Então você tinha um presidente e tem um chanceler, um primeiro-ministro. O que acontece?
os nazistas, eles tinham uma polícia, eles tinham uma milícia, para atualizar as expressões, que eram as SA. E essa milícia do Partido Nazista tem toda uma perseguição aos judeus já, etc. Em algum momento, eles plantam uma bomba no Bundestag, no prédio do parlamento. Aliás, o filme Julgamento Nuremberg, a primeira cena lá é uma encenação ali da explosão do Bundestag, né? E eles culpam os comunistas, né? E aí o Partido Comunista, ele é colocado na ilegalidade. Há toda uma discussão sobre uma ameaça comunista. Vejam que todo golpe ele tem sempre as mesmas... não é nem um pouco imaginativo, né? E aí, não sei se vocês são fãs, se vocês são fãs de Star Wars como eu, não sei se a geração de vocês é fã de Star Wars como eu, mas sabe quando você tem lá toda aquela movimentação do chanceler, né, da República lá, e ele então simula com os comerciantes uma guerra e tal, e isso vai fazer com que o Senado acabe aprovando, dar amplos poderes para o chanceler? Estou falando do Star Wars, tá? É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer aqui, né? Aliás, já tiveram algumas pessoas que já escreveram, inclusive, sobre isso, fazendo esse paralelo do arquétipo, lá da metáfora do Star Wars com esse período de Weimar. A Constituição de Weimar, ela tinha um artigo, o artigo 48 dessa Constituição, dizia que, em caso de grave instabilidade social, perturbação da ordem pública, alguma coisa assim, o chanceler, o primeiro-ministro, pode decretar aí a suspensão de determinados direitos fundamentais até que o problema seja resolvido. Então, criava-se ali o que a gente chama de estado de exceção, que é uma modalidade prevista em constituições democráticas. A Constituição de 88 prevê essas figuras, estado de sítio, estado de defesa, a própria ideia de intervenção e tal, que tem o objetivo de restaurar a ordem, tá certo? Então, são aprovados esses decretos. O chanceler, o Hitler, ele faz uma pressão enorme sobre o presidente da Alemanha na época. Esse presidente, ele acaba, na verdade, morrendo, e antes que seja eleito um novo presidente, de acordo nos próprios termos da Constituição, o chanceler assume provisoriamente as duas funções, até que seja eleito um novo presidente. Quando Hitler ele soma a função, o cargo dele de primeiro-ministro com o de presidente da República, ele vai ampliar os decretos, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ele vai ampliar os decretos de emergência, tá? E aí a coisa desandou de vez. Porque o que era algo transitório, o que era para ser algo provisório, para restaurar a ordem que os próprios nazistas criaram, a desordem, e também para fazer a próxima eleição para o presidente, eles tornam aquele período longo, né? O Hitler, então, se autoproclama Führer, né? Eu estou sem o trema aqui nesse meu teclado, mas enfim, tem um trema aqui, tá? Sei onde que enfiar o trema nesse teclado. Vou ver se dá. Ok? Ele se autoproclama, então, Führer, e dá início aí ao que ele vai chamar de Terceiro Reich. Por isso que eu fui insistindo na aula de ontem, que aquele Império Alemão da Constituição de 1871 era justamente o Segundo Reich. O primeiro tinha sido lá do Sacro Império Romano Germânico, e agora Hitler, então, proclama que estaria tendo o Terceiro Reich, o terceiro
reinado, aí, o Terceiro Império Alemão. Apesar de que ele nunca se autoproclamou imperador. Ele se proclamava Führer, né? Um líder supremo aí. Não é tipo Star Wars antigo que já começava no 4, e você nunca entendeu porque o trem começava no 4, né? Sendo que não tinha tido os 3 anteriores. Aqui tem essa explicação, tá? E quando eu era criança, eu assisti Star Wars. Tudo bem que Star Wars é do final da década de 70, eu já era quase adolescente quando eu assisti, que passava na sessão da tarde. A gente nunca entendia por que o diabo o trem era capítulo 4, se não tinha tido os 3 anteriores, né? Mas enfim. Ok? Então assim, e é isso que não sei quem foi que perguntou aqui. Ele faz que a Ana Júlia falou, né? Ele faz o atentado no próprio país. Não é muito diferente de outras ditaduras também, viu? E aí que a Ana Júlia perguntou aqui, se a Constituição era rígida, como é que ela foi mudada? E aqui que está a genialidade do negócio. Genialidade, tá, gente? Entenda aí quando eu estou falando de genialidade do mal, mas é genial. Ele não precisou nem suspender, não precisou revogar a Constituição. Não precisou revogar, ele suspendeu. Mas ele não precisou revogar a Constituição. Ele não precisou nem mudar a Constituição, sequer. Porque a própria Constituição trazia, numa leitura positivista, a própria Constituição trazia o mecanismo. Exatamente. Tá certo? A própria Constituição trouxe o meio para você fazer o que ele fez. E aí, bom, durante os primeiros anos do nazismo, desses decretos de emergência, vocês sabem quem foram os primeiros a morrer nos campos de concentração, que ainda eram nos arredores de Berlim? Quem sabe aí? Os comunistas primeiro foram presos, mas eu estou falando de fazer morte em escala mesmo. Foram pessoas com deficiência. Tá? Principalmente deficiência mental, mas também deficiência física. Eles pegavam essas crianças e adultos também e matavam essas pessoas e queimavam os corpos em campos, antigas fábricas, alguma coisa assim, convertidas em campos nos arredores de Berlim. A população de Berlim a população de Berlim começou a ficar incomodada com isso, e aí que surgiu a ideia de construir campos no meio do nada, na Floresta Negra. Né? Aí sim começou a construção dos campos, começaram a ser construídos os campos de concentração em locais longínquos, de longe das grandes cidades, né? E depois eles também vão ser construídos na Polônia, enfim, na Áustria, eu acho que tem 1 ou 2 também, e por aí vai. E aí, você vai ter, então, nesses decretos, isso é mencionado no filme, os decretos que retiram dos judeus a sua condição de alemães, o que é bastante curioso, já que os judeus estavam ali no território alemão há mais de 800 anos, né, desde a diáspora judaica, no final do Império Romano, você vai ter judeus espalhados por toda a Europa, e em algum momento eles chegam no que veio a ser a Alemanha, e eles eram tão alemães como qualquer outro alemão. Aliás, eles eram muito mais alemães que o próprio Hitler, que nem alemão era austríaco, né? E uma das primeiras coisas, então, desses decretos referentes aos judeus é tirar deles a condição de alemães. Então, eles se tornaram estrangeiros. E como estrangeiros, aí o direito, então, pôde, né, confiscar os seus bens e realocá-los para o leste. Os campos de concentração ficavam no leste da Alemanha, né? Eles eram alocados para o leste. E aí uma questão interessante nessa história eu já conversei isso muito também com alemães e tal, muitos deles vão falar que os alemães daquela época não sabiam o que estava acontecendo. Isso também é mencionado no filme. A gente, não sei se quem já assistiu aí, os empregados trabalham como empregados, que na verdade eram os donos da casa, né, que viraram empregados lá para os juízes, e eles falam, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas percebam,
Mas percebam, um dia o seu vizinho de porta, que é judeu, ele e a família inteira dele desaparecem, são levados pela polícia e vão ser levados lá para o leste, todos os bens deles são confiscados. Havia rumores dos campos de concentração, tá certo? Mas as pessoas preferiram, era conveniente não falar nada, e eu já te respondo, viu, Ana Catarina? E aqui eu quero trazer um dado que é muito importante, que é uma lição muito importante do ponto de vista constitucional, né? Ao mesmo tempo em que eu não tô falando, a guerra ainda não começou, a guerra só vai começar em 1939. Esses decretos de emergência e essas leis que restringiam direitos dos judeus e as leis de pureza racial, elas vão surgindo durante a década de 30, durante toda a década de 30. Né? Percebam que vão ter 9 anos aí de vigência do nazismo antes do início da guerra. Ao mesmo tempo que surgiam essas leis, a economia da Alemanha começou a crescer enormemente. A inflação baixou, o dinheiro já voltou a valer, as pessoas tinham emprego, tá certo? Se eu tenho renda, não estou mais passando fome, tenho emprego, minha vida está melhorando, etc, etc, eu vou fazer vista grossa para o fato do meu vizinho e a família dele inteira de judeus se desaparecerem, dos meus vizinhos comunistas, dos meus vizinhos testemunhos de Jeová e por aí vai. Até porque testemunhos de Jeová e ciganos eram extremamente mal vistos, judeus também. Há um antissemitismo histórico que não começa com o nazismo. Ok? Ao lado disso, é importante também a gente entender, que, para responder aqui a Ana Catarina, e eu já vou falar sobre uma outra coisa, a Constituição tratava de direitos fundamentais, ou direitos humanos, mas o Hitler se valeu justamente daquele artigo 48 que permitia a suspensão dos direitos enquanto durasse o estado de emergência. Ok? Ana Júlia. Foi Ana Júlia? Foi Ana Catarina. Ok, gente? A partir do momento em que a própria Constituição autorizava a suspensão dos direitos, mas é claro que essa é uma interpretação que era muito conveniente para a época. Dizer, bom, a Constituição permitiu a suspensão dos direitos, mas essa suspensão não poderia ser total e nem durar tanto tempo. Agora, a gente tem um governo autoritário. Mas é um governo autoritário que está botando comida na sua mesa. Então as pessoas não estavam nem aí. E isso é um negócio muito chocante. E é algo que a gente precisa aprender. Tá certo? No primeiro momento, a melhoria das condições econômicas da Alemanha, viu, Maria Cecília, ela vem dos bens que foram roubados pelo Estado dos judeus, dos comunistas, dos ciganos, dos testemunhos de Jeová. Tá certo? No primeiro momento, vem disso. E a economia alemã começou a bombar, está crescendo. Você vai se preocupar se os judeus estão sumindo? Não, você não vai se preocupar. A maior parte dos alemães não estava nem aí. É claro que houve alemães, principalmente durante a guerra, que protegeram judeus, que esconderam judeus nas suas casas, tá certo? Mas são a minoria. O que eu quero chamar a atenção também aqui é um outro ponto, para vocês entenderem. Uma outra coisa importante para a gente poder entender a aceitação e a popularidade do Hitler nesse momento, uma primeira coisa é o dado econômico. Uma segunda coisa é a indústria de propaganda. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Era importante na Alemanha nazista, é importante em qualquer ditadura e é importante hoje também. É claro que a indústria de propaganda muda. Hoje a indústria de propaganda do governo é feita através daquelas lives horrorosas e do WhatsApp. E dos canais de YouTube com financiamento público. Ok? Twitter,
o WhatsApp, o subterrâneo mundo do WhatsApp, né? Os canais de mídia e YouTube que criam um monte de coisas e abastecem os WhatsApp da tia. Ok? É importante a gente entender que esse delírio aí, como a Andressa lembra, ele não é uma coisa localizada e que ficou ali. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai surgir uma escola filosófica muito importante na Alemanha, chamada de Escola de Frankfurt, tá certo? E os primeiros caras da Escola de Frankfurt são o Adorno, Horkheimer e... eu sempre esqueço o terceiro. Mas vai lá. Adorno, Horkheimer. Que vão criar justamente esse conceito de indústria de massa de propaganda. Tá certo? De uma propaganda de massa, com uma produção industrial. E eles estão olhando para o nazismo. É importante a gente entender, portanto, que ao lado do crescimento econômico, a população alemã ela vai ser bombardeada com uma doutrinação muito importante do Ministério da Propaganda, via rádio, jornal, panfleto, revista, cinema. O cinema produzido nessa época, ele é extremamente importante, tá certo? Importante porque esse cinema financiado pelo Estado nazista, ele vai falar um monte de coisa para doutrinar as pessoas. O sistema de ensino, os jovens nazistas lá, que era tipo um coisa de escoteiro, sabe, de escoteiro, né? Nem sei se existe, mas ainda existe esse trem de escoteiro. Mas existia isso lá também. Os jovens nazistas, o Papa, o ex-Papa, eu não sei se ele ainda é Papa, enfim, o Papa alemão que renunciou, o Ratzinger, ele foi da juventude hitlerista. Não estou dizendo que ele era nazista, mas ele foi da juventude hitlerista, como boa parte dos meninos e meninas daquela época também eram. Tá certo? Sim, sim. Ok, então a gente precisa também entender que há uma máquina de propaganda, tá? Há uma máquina de propaganda para fazer com que as pessoas acreditem naquilo, para fazer com que as pessoas defendam aquilo, tá? Então, é claro que é muito mais cômodo de você acreditar na propaganda, até porque a sua vida está melhorando. Se você é maioria, né? Se você é ariano, ok. Se você é ariano, não é comunista, não é gay, porque também homossexuais também vão para campos de concentração, né? Ou se você não é gay, ou se você sabe esconder bem isso, né? E por aí vai. Então sua vida está ótima, né? Você tem toda uma máquina de propaganda. E aí toda boa ditadura do século XX vai aprender com isso. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Tá certo? Nos Estados Unidos, que não são uma ditadura, tá certo? São uma democracia elitista e tudo mais, mas na mesma época, ou melhor, depois da Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética e os países aliados à União Soviética, quanto os Estados Unidos e os países aliados, também vão criar suas próprias indústrias de propaganda. Vai ter toda uma indústria de propaganda chamado marcatismo americano, de perseguição aos comunistas, e assim como vai haver toda uma máquina de propaganda na União Soviética também. Vai haver uma máquina de propaganda na ditadura brasileira. Ora, vocês devem se lembrar das suas aulas de história do tal Brasil ame-o ou deixe-o, da época que o Brasil ganhou a Copa de 1970. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Toda uma indústria de propaganda para reforçar aquilo que os franceses já tinham nos dado a lição, de que a gente tem que criar um inimigo externo. Nós não podemos brigar entre nós. Nosso inimigo não pode ser interno. Nós temos que criar literalmente um bode expiatório. Tá certo? E é isso. E eles fazem isso muito bem, inclusive, Ana Júlia.
Tudo bem que a maior parte dos americanos sequer sabe localizar os Estados Unidos no globo, né? Mas, enfim. Capitão América, que é uma coisa mais ideológica que o Capitão América. Vocês nunca viram pesquisa sobre isso, não? Tem vários vídeos na internet mostrando isso. Pedem para um americano localizar os Estados Unidos no mapa. A maior parte deles não acha, não sabe. Não, mas não saber sobre o Brasil e os outros países é ruim. Mas eles não saberem localizar o próprio país no globo é foda, né? Ok? Então aqui a gente vai ter essas leis, elas são chamadas não só de decretos de emergência, mas elas são chamadas também de leis de Nuremberg. E aí a gente começa a entender por que do Tribunal de Nuremberg. Ok? Só prestem atenção aqui, pra vocês não se distraírem no bate-papo. Porque boa parte dessas leis foi aprovada na cidade de Nuremberg, que era onde vários comícios e desfiles nazistas eram realizados, e essas leis eram aprovadas muitas vezes por aclamação. Você tinha aqueles discursos longos do Hitler e as leis aprovadas por aclamação. Ou seja, uma lição que a gente também tem que aprender de toda boa ditadura é a questão do perigo dessas democracias de plebiscito, em que um líder forte, ele elimina o problema do parlamento e debate diretamente com o povo que aprova as coisas por aclamação. Democracias plebiscitárias são normalmente uma ditadura muito mal disfarçada. Ok? Muito bem. Depois eu vou falar sobre o final da guerra, etc, etc, mas vamos falar sobre alguns autores desse período, que é um período muito rico, tá, gente? É uma pena que, obviamente, não dá para a gente falar de todos os autores. Ana Júlia, depende, tá certo? Se você usa o plebiscito para substituir o parlamento, e usa o plebiscito como uma forma de substituir a importância do parlamento, o que você tem aí provavelmente é uma ditadura. Tá certo? Nos Estados Unidos, eles têm um número de plebiscitos muito maior que a gente. Mas aí, o que eles fazem? Eles aproveitam as épocas em que tem eleição, que as pessoas já vão sair mesmo para votar nas eleições, ou não, né, porque o voto lá é facultativo. Mas eles já aproveitam e colocam em votação vários plebiscitos. Então, ok, o parlamento continua sendo forte, mas tem os plebiscitos. O problema é quando você substitui o parlamento por uma democracia plebiscitária, como o Pinochet fez no Chile, na época da ditadura chilena. O Pinochet aprovou uma Constituição, outorgou uma Constituição, e submeteu essa Constituição a referendo popular. E foi aprovado, óbvio, né? E só agora, em 2021, é que o Chile está se livrando desse entulho autoritário. Não sei se vocês viram a notícia, que só abriu um parênteses, que na Assembleia Nacional Constituinte, exatamente, constituições cesaristas. Cesariana é outra coisa, essas são cesaristas mesmo. Não sei se vocês viram, mas no Chile está tendo uma Assembleia Nacional Constituinte agora. Existe uma proporção enorme de mulheres nessa Assembleia Nacional Constituinte, elas são 40% ou 50%, acho que elas são, se bobear, elas são até mais do que homens, e foi eleita a presidente dessa Assembleia Nacional, não só é uma mulher, mas também ela é mapuche, ela é indígena. E os mapuches, eles são uma das minorias indígenas mais perseguidas, são extremamente discriminados no Chile. Então, assim, é extremamente simbólico que a presidente da Assembleia Nacional seja uma mulher e ainda por cima seja uma mulher mapuche. Estou acompanhando com bastante interesse, bastante curiosidade essa constituinte. Tudo bem. Vamos ver. Quando a gente vai falando sobre poder constituinte mais à frente,
vamos dar uma investigada aí na Constituinte chilena. Bom, eu quero destacar alguns autores desse período, para vocês poderem entender a dificuldade que o pessoal do direito, de cabeça de minduim do povo do direito nessa época, para justificar o autoritarismo. O Hermann Heller, ele vai, como eu disse para vocês, uma boa parte dos autores da Alemanha nesse período vai ver a democracia de massa como um problema. E o Heller é um deles. Ele vai dizer do problema que é uma democracia de massas. E aí ele vai dizer, para resolver esse problema dessa extrema vamos usar os termos atuais, né? O Brasil está com muita polarização, né? Então, para resolver o problema dessa extrema polarização, ele cria uma teoria jurídica que apela para a ideia de homogeneidade social. Então, apesar de nós termos diferentes opiniões políticas, por exemplo, nós somos um mesmo povo, nós somos uma mesma nação. E a palavra nação, ela não é gratuita aí. A palavra nação, ela tem justamente essa ideia de homogeneidade. E percebam o perigo que é o apelo a essa ideia de nação, porque historicamente o apelo à ideia de nação é justamente um contraponto à ideia de povo. Porque povo, eu já falei sobre isso no início do semestre, né? Povo tem esse apelo da pluralidade, da diversidade. Nação não. Nação tem essa ideia da homogeneidade. Uma mesma cultura, um mesmo sangue, né? O Heller está escrevendo antes das leis sobre os arianos lá na Alemanha. Então, que por cima de toda essa diversidade, dessa pluralidade, existe uma homogeneidade que é representada pela ideia de nação. E é essa homogeneidade que deve guiar o Estado. O Estado não deve ficar paralisado ou se guiar pela diversidade. Ele deve focar, na verdade, na homogeneidade. E aí vocês podem imaginar como que isso cai como uma luva aí para quando o nazismo vier. Um outro cara que vai na mesma ideia aí é o Rudolf Smend, um outro autor alemão desse período, também querendo resolver o problema da democracia de massa. E aí o Smend, ele vai criar uma teoria jurídica chamada teoria integrativa do direito. Então ele vai dizer o seguinte, olha, existem 3 formas de você gerar integridade social, certo? Integridade nessa ideia de ser íntegro, de ser inteiro. E o que ele estava vendo é que a Alemanha não estava inteira, ela estava fragmentada. Então, para a gente gerar essa integridade, gerar um corpo aí inteiro novamente, nós temos 3 possibilidades. Existe a integração a partir de um líder carismático, essa integração chamada de pessoal, personalista, né? Existe aquela integração que é feita através do reforço de símbolos nacionais, que é chamada de material, como, por exemplo, bandeira, a questão da bandeira, do hino, de uma história comum, de um mito de fundação, né? Todo país tem seu mito de fundação, como os Estados Unidos, lá com o Mayflower, de ação de graças e tal. E o que o Smend está defendendo aqui, a integração através de mecanismos que gerem solidariedade social, ou seja, que ele está chamando aqui de integração funcional. Vamos lá. Quais são os mecanismos que geram integração social? O que faz com que nós, do ponto de vista jurídico, nos sintamos pertencentes ao mesmo povo? A gente vai ter, por exemplo, o próprio processo de fazer as leis é um mecanismo de integração funcional, porque nós podemos nos reconhecer como autores daquelas leis. A própria existência de um sistema tributário, porque todos nós, de alguma forma, então, contribuímos com os nossos tributos para o bem da coletividade, para a geração de políticas públicas comuns. Enfim, é disso que o Smend está falando. Quais mecanismos quais mecanismos o direito dispõe para gerar maior integração, né? Para
evitar esse estímulo à desagregação que a Alemanha, pelo qual a Alemanha está passando. Ok? Bom. E aí, tem um debate muito legal, muito interessante, entre esses dois caras aqui, o Carl Schmitt e o Kelsen. O Kelsen, vocês certamente viram em Introdução ao Direito, quando o Kelsen, vocês estudaram o Kelsen lá falando da teoria pura do direito, né? Imagino que vocês tenham estudado isso, não foi? Semestre passado? Ou talvez esse semestre, Introdução 2? Tá. Então, quando vocês forem ver lá o Kelsen, a teoria pura do direito e tal, vocês vão se lembrar disso aqui. Mas o Kelsen, ele é um autor... Ok. Vocês vão ver depois positivismo, e aí depois um positivismo normativista, que é justamente esse moço aqui. O Kelsen, ele era um professor de direito numa universidade lá na Alemanha, catedrático, ele era o titular da cadeira lá, e o Carl Schmitt, ele era um professor... O Kelsen não é alemão, ele é austríaco, tá, gente? Mas ele se muda para a Alemanha e vira professor lá. E o Carl Schmitt é um professor também de direito na mesma universidade, só que ele está algum cargo abaixo aí do Kelsen, né? Eles estão no mesmo lugar, no mesmo departamento lá, mas o Kelsen é o titular e o Carl Schmitt é um novato aí. Não tão novato, mas ele está num cargo abaixo na escala. E durante alguns anos, o Kelsen e o Schmitt vão, durante a década de 20 aí, o Kelsen e o Schmitt, eles vão ter um debate muito longo sobre algumas questões aqui do direito constitucional, sobre o que é uma Constituição e sobre, principalmente, que nos interessa aqui, a questão da democracia de massa, do que é uma democracia e de quem deve ser o guardião da Constituição. Muito bem. São vários textos em que um falava, um publicava, o outro ia lá, publicava uma resposta, e aí eles ficaram nesse ping-pong aí durante um bom tempo. No plano de ensino de vocês, eu coloquei, com quase certeza que sim, senão depois eu vou verificar. Eu coloquei um texto que eu publiquei há muitos anos atrás, em que eu falo sobre esse debate entre o Kelsen e o Carl Schmitt. Tá? Depois eu vou ver se esse texto está no plano de ensino, mas se não tiver, eu coloco. Só anotar aqui para não esquecer. E aí, esse debate, ele é um debate que ele é muito interessante, porque o Kelsen é aquele cara que vai estar um ponto fora da curva aí da maioria dos outros autores da Alemanha na época, que eles vê a pluralidade como algo positivo. Tá certo? Para ele, o fato do parlamento ter pessoas e grupos de várias ideologias diferentes é muito bom, porque essas pessoas podem debater, discutir e chegar a um consenso. E a lei produzida aí, a norma produzida aí, ela vai ser muito mais legítima, porque é justamente produto da discussão de vários grupos diferentes. Então ele valoriza essa pluralidade. Já o Carl Schmitt, ele vai ter uma visão diametralmente oposta. Em primeiro lugar, ele vai dizer que o parlamentarismo, o sistema parlamentarista de autonomia e de precedência do parlamento, né, em que toda a legislação, todo o direito do país gira em torno da atividade do legislativo, que esse sistema parlamentarista ele seria anacrônico. Então vamos lá. O que é algo ser anacrônico? Vamos começar por aí. Quem me diz? Fora do tempo. Isso. Exatamente. Como sendo de uma outra época. Então vamos lá. Por que o Carl Schmitt vai dizer que o parlamentarismo é algo anacrônico? Ele vai dizer o seguinte, olha,
A Constituição de Weimar, ela errou ao prever um sistema parlamentarista, porque o parlamentarismo ele funcionava até o século XIX, quando as democracias elas eram mais homogêneas, quando não havia esse bando de gente diferente aqui dentro do parlamento. Quando o parlamento falava todo ele mais ou menos a mesma língua, vamos dizer assim. Tá certo? Agora, o parlamento fica só debatendo, a Alemanha está indo para o buraco. Vamos pensar que eles estão escrevendo aqui ainda nos anos 20, quando a Alemanha estava toda lascada. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas querem trabalho, querem comida, e o parlamento fica lá discutindo, e não chega a lugar nenhum. Logo, esse modelo de democracia é anacrônico. Ele pertence ao século XIX, ele não pertence ao século XX. Ok, gente? Tá? E o que é democracia, então? Aí é que vem a receita como fazer uma boa ditadura, tá? Aprendam aí com Carl Schmitt. A receita de que toda ditadura do século XX, e imagino que para o século XXI não vai ser diferente, é a receita de como fazer uma boa ditadura. Democracia tem a ver com 3 coisas, no Carl Schmitt. Princípio da identidade. Então, em primeiro lugar, se eu tenho o presidente da República e eu tenho o povo, precisa haver, para haver, democracia tem a ver com uma identidade entre o povo e o presidente, com a eliminação dos intermediários. O intermediário aí era o parlamento. Se o parlamento é esse negócio que não funciona, é algo anacrônico, a gente deveria eliminar o intermediário para que haja uma relação direta de identidade entre governantes e governados. Ok? Primeira coisa. Então, democracia tem a ver com identidade. Tem a ver com eu me identificar com as ideias do presidente. E o parlamento está atrapalhando isso. Tá? Atrapalha isso. Tipo a CPI, né, que fica atrapalhando os planos do governo. Né? Segundo lugar, a lição lá da Hannah Arendt, né? Tudo bem que a Hannah Arendt vai escrever depois disso, mas o Carl Schmitt já tinha sacado isso. Democracia tem a ver com a gente descobrir quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Democracia, portanto, tem a ver com uma relação de amigo versus inimigo. Nós temos que estabelecer quem é o nosso inimigo para que nós possamos estar juntos. O que eu falei ontem. Né? As pessoas torcem para vários times, mas na hora em que é para pensar na seleção do Brasil, todo mundo se junta. Por quê? Porque aí eu tenho um inimigo comum. A simplificação do futebol, eu sei que ela é grosseira, mas a gente consegue entender, né? No Brasil, é uma figura que a gente consegue entender. O Carl Schmitt não está dizendo façam churrasquinho dos judeus, tá certo? Ele não diz isso. Até porque ainda estamos aqui nos anos 20. Mas essa é uma ideia que, obviamente, vai calhar muito bem dentro do nazismo. Né? O Carl Schmitt foi membro do Partido Nazista, inclusive, quando o nazismo chega ao poder. Ok? Ok, gente? Amigo e inimigo aí? Tá. E, por fim, democracia tem a ver com... Se a democracia tem a ver com o povo se identificando com o chefe do executivo, essa identificação, ela muitas vezes precisa ser construída. Ou melhor dizendo, ela precisa ser forjada. Por isso que o Carl Schmitt diz isso no livro dele, A Teoria da Constituição. Ele diz que então eu preciso manipular a vontade do povo. E como é que eu faço isso? Através de uma indústria de propaganda, pela qual as pessoas sejam convencidas de que aquilo que o líder quer fazer, na verdade, foi primeiro pensado pelo próprio povo. Tá certo? Então, assim, eu sou o líder, presidente, eu de maneira
maneira espertinha, né, com máquina de propaganda, eu faço as pessoas quererem X, que na verdade era já o que eu ia fazer, e aí quando eu faço aquele X, as pessoas pensam, nossa, que legal, esse cara realmente nos ouve, né? Esse cara realmente está aí fazendo justamente aquilo que a gente tanto quer. Ok, gente? Então, isso aqui é a receita de qualquer boa ditadura. Qualquer ditadura que se preze sempre vai fazer esse tipo de coisa aqui. Percebam que, a partir do iluminismo, né, a partir do Estado de Direito, da modernidade, nenhuma ditadura jamais vai se afirmar como ditadura. Pensem em qualquer ditadura, qualquer regime totalitário, autoritário do século XX, nenhum deles disse, eu sou uma ditadura, nós aqui somos uma ditadura, eu mando, vocês obedecem. Ainda que seja de fato assim. Toda ditadura no século XX sempre vai se afirmar como democracia. Jamais, mesmo a ditadura militar aqui no Brasil, jamais se afirmou como tal. Tá? E, é claro, sempre se valendo de indústria de propaganda, de massa, de propaganda de massa, né? Sempre se valendo do inimigo. No caso do Brasil, vão ser os comunistas, né? No caso da Alemanha daquele período, também vão ser os comunistas, mas ao lado deles, judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais e por aí vai. Beleza? E aí, uma outra discussão interessante entre os dois é que, quando perguntado sobre quem deve proteger a Constituição, quem deve ser o guardião da Constituição, o Kelsen, ele é o cara que vai criar essa ideia de que deve haver um tribunal constitucional. A Constituição tem que ser protegida através do poder judiciário. Já o Carl Schmitt, ele vai dizer que quem deve proteger a Constituição é o presidente. E aí, nesse sentido, atuando como um poder moderador. Ontem alguém lembrou aí sobre a questão do poder moderador, né? E aí o Carl Schmitt está dizendo, e é uma coisa interessante, porque quando o Carl Schmitt fala sobre a questão do presidente atuar como poder moderador, ele cita dois exemplos de duas monarquias do século XIX, Portugal e Brasil. Ele cita a Constituição Portuguesa de 1823 e a Constituição Brasileira de 1824 como dois exemplos de como é que deve o chefe do executivo agir como poder moderador. Como que o Carl Schmitt soube que existia no Brasil esse negócio, eu nunca descobri, porque não tinha internet nem Google naquela época, né? Mas ele cita no livro dele, O Guardião da Constituição, ele cita textualmente as constituições de Portugal e Brasil como exemplos do poder moderador, que é o que ele estava propondo, né? O presidente atuar como poder moderador, o guardião aí da Constituição. Ok, gente? É claro que eu estou simplificando demais a discussão dos dois. A discussão dos dois, ela é bem mais ampla. Eu vou, se não tiver lá esse texto indicado no plano de ensino, eu vou, de qualquer forma, indicar para vocês lá no Classroom, para vocês lerem e tal, para quando forem estudar para essa matéria. Bom, vamos lá. Depois que a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, aí ela estava destruída mesmo, né? Muito mais do que na Primeira Guerra. E a Alemanha, vocês devem se lembrar disso, ela vai ficar até a década seguinte, de 1945 até 1958, se não me engano. Eu tenho essa data aqui mais para frente, só peço para guardar a data, viu, gente? Mas enfim. Até o final da década seguinte, ela ainda vai ficar sendo um país administrado pelos 4 países que ganharam a guerra, né? O lado oriental vai ficar sendo administrado pela União Soviética, que, afinal de contas, foi quem chegou primeiro, inclusive, e derrotou Hitler, né? Os primeiros a chegar em Berlim. E uma coisa muito doida é que os soviéticos, eles já estavam às portas de Berlim, já estavam no subúrbio de Berlim, e a rádio estatal do Hitler ficava falando o quanto que a Alemanha estava ganhando a guerra, das vitórias que a Alemanha estava tendo, enfim, o povo de Berlim
só acreditou, só percebeu que a guerra estava perdida quando as bombas começaram a cair em Berlim. Porque até então as pessoas estavam acreditando mesmo que a Alemanha estava ganhando a guerra. Tá? E do lado ocidental, vou ter três regiões, a Alemanha dividida em mais três regiões, uma administrada pelos Estados Unidos, outra pela França e outra pela Inglaterra. Tá certo? E aí você sabe o que acontece, né? Em algum momento, depois do Tribunal de Nuremberg, tanto que quem viu o filme, vocês vejam lá que os juízes que fazem parte do Tribunal de Nuremberg são justamente desses países. São pessoas desses países, convocadas aí por cada um desses países. O lado oriental, a União Soviética vai acabar quebrando ali, dividindo a Alemanha, criando a República Popular da Alemanha, comunista. E do lado ocidental, vai haver um movimento de juristas para que fosse aprovada uma nova Constituição provisória para a Alemanha. Em 1948, uma Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Lei Fundamental de Bonn. Bonn é uma cidade na Alemanha, tá? E por que ela se chama Lei Fundamental? Aliás, gente, eu falei, né, Estados Unidos, França e Inglaterra, né? Por que ela se chama Lei Fundamental? Porque a ideia era de que ela seria uma Constituição provisória. Inclusive porque a Alemanha, em 1948, o lado ocidental da Alemanha ainda não era soberano. Ainda estava sob a administração dos aliados ocidentais. Tá certo? Era para ser uma Constituição provisória e acabou virando definitiva. Só que o nome dela continua sendo Lei Fundamental. Tá? Até hoje é a Constituição da Alemanha. Obviamente ela sofreu várias emendas ao longo desses anos, mas é a Constituição da Alemanha até hoje. Quando houve a reunificação, ela teve que passar por um processo longo aí de adaptação para incorporar os estados federais do leste, né? Mas enfim. Então ela foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, depois por um conselho formado por representantes de cada um dos estados, Länder, tá? Cada um dos estados do Ocidente, né? Enfim, é uma Constituição democrática, é uma Constituição muito parecida, na verdade, com a República de Weimar, com a Constituição da República de Weimar, de um estado de bem-estar social, etc, etc. Tá? Com algumas mudanças bem interessantes. Uma coisa que eu não coloquei ali, mas a Lei Fundamental de Bonn, ela começa, o primeiro artigo dela é para falar sobre dignidade da pessoa humana. É daqui que vem essa expressão que todo mundo copiou depois, aqui e da Declaração da ONU, né? Dignidade da pessoa humana. E por que disso? Porque a ideia, da forma como está colocada ali na Lei Fundamental de Bonn, esse princípio, ele vai fazer referência a duas coisas. Primeiro, nenhuma pessoa pode ser utilizada como meio para se atingir fins maiores. Toda pessoa é um fim em si mesma. Ok? Dignidade da pessoa humana tem esses dois sentidos. Primeiro deles, toda pessoa é um fim em si mesma. Segundo sentido, o Estado e o direito devem proporcionar meios para que as pessoas possam desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Ou seja, eu tenho a violação à dignidade da pessoa humana quando o Estado falha em proporcionar isso. Por exemplo, quando falha em proporcionar saúde, educação, etc., que fazem com que essa pessoa mal alimentada, mal nutrida, mal educada no sentido de não ter tido acesso à educação formal, não vai conseguir desenvolver ao máximo as potencialidades que ela poderia se ela tivesse tido acesso a essas coisas. Também viola a dignidade da pessoa humana. Sim, é um direito individual, tá? Eu tenho algumas críticas à forma, não ao direito, tá, gente? A forma como esse direito ele acabou sendo trabalhado na própria Alemanha e depois no Brasil, muito influenciados pelos alemães. Isso é uma crítica que eu quero fazer no semestre que vem, ou se vocês forem meus alunos, né?
Se a gente tiver aula de direito constitucional comigo, se tiverem aula de direito constitucional comigo, certamente eu vou falar sobre isso. Mas, enfim, por hora, vamos falar na parte boa do negócio, né? Então, além disso, ela é uma Constituição rígida, ela é uma Constituição que vai trazer, ela vai ampliar a lista de direitos fundamentais, e não só isso, né? Ela não só amplia a lista de direitos fundamentais, como agora, a partir de agora, já não há mais dúvida que os direitos fundamentais são direitos mesmo. E se não forem cumpridos, eu posso ir no judiciário. Ok? Não há mais aquele debate sem sentido que os direitos fundamentais são só políticos e não jurídicos. Isso foi superado com a guerra, pós-guerra. O controle de constitucionalidade, através de um tribunal constitucional, vou falar sobre isso mais para o final do semestre. E o regime é de uma república parlamentarista, mais parlamentarista do que era na época de Weimar, em que o presidente da república ainda tinha algumas funções. Tá certo? Na república parlamentarista alemã do pós-guerra, do pós-segunda guerra, da República de Bonn, o presidente da república é só uma figura decorativa mesmo. Tá certo? Eu ouso dizer, inclusive, que ele tem menos poder que os reis das monarquias ocidentais, da Inglaterra, da Bélgica, da Suécia e tal. Quem é o chanceler da Alemanha? A Merkel, né? Daniela Merkel? Primeiro nome dela é Daniela, agora até Angela. É Angela Merkel. Ah, bom. Aliás, Angela Merkel é a chanceler da Alemanha há uns 50 anos, inclusive, né? Tipo a rainha da Inglaterra. Agora parece que ela vai sair, né? Agora, pelo amor de Deus. Ela vai sair. Tipo o Putin. Agora, quem é o presidente da Alemanha? Olha, talvez, se você perguntar isso agora para um alemão, talvez a maior parte dos alemães nem saiba também quem é o presidente. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o presidente da Alemanha sequer é eleito pelo voto popular. O presidente ele é escolhido pelo parlamento. Tá certo? E normalmente é um cara que não é um cara da política. Há pouco tempo atrás, o presidente da Alemanha ele era um teólogo. Era um teólogo luterano. Absolutamente nada. Ele é chefe de Estado. E ele não faz absolutamente nada, assim. É maldade falar isso, mas é basicamente isso. Ele não tem função praticamente nenhuma. É um cargo, na verdade, quase que... É um cargo quase que... É de decoração mesmo. Ele é uma samambaia. Mas, assim, o salário dele também é bem baixo. Não é alto, não. Agora, a minha pergunta aqui por que criar uma figura dessas? Por que ter uma figura dessas? Dá 217 mil euros por ano? O salário dele? Qual aspecto, Ana Júlia? A Andressa falou que ele é um símbolo. Tá bem, 200. Mas a Alemanha é rica, né, gente? O problema é a gente pagar essa fortuna para os nossos, né? Sim, mas o chanceler poderia representar só ele sozinho, o executivo. Por que ter um presidente? O chanceler poderia representar a soberania também. Por que ter um presidente? Eu acho que é mais do que tradição. Vamos lá. Prestem atenção no seguinte, e essa é uma lição, exatamente, é uma herança, é uma questão, consequência direta do nazismo. E essa é uma lição importante para nós aqui do direito constitucional. Eles mantêm a figura do presidente como uma figura esvaziada justamente para essa figura permanecer vazia. Não sei se faz sentido isso, mas é importante essa ser uma figura vazia.
E porque ele, de certa forma, viu, Ana Catarina? De certa forma, ele limita o chanceler, simplesmente por ele existir. Significa que o chanceler não pode tudo, ainda que o presidente praticamente não faça nada. Ok, gente? Ele é uma figura importante no sentido de ser justamente esse contraponto ao chanceler, ainda que ele não tenha poder nenhum, mas ele é um contraponto simbólico, e também ele é importante para ser justamente uma figura vazia, para a figura do líder supremo da Alemanha, ser uma figura vazia, para que o poder fique deslocado para o parlamento, para a democracia, e não para uma pessoa. Então, assim, por mais que possa parecer estranho, né, ele está lá justamente para que a figura permaneça, seja e permaneça vazia mesmo. Tá? Bom,